E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião de adoração nesse domingo tão especial. Bem, meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a Primeira Metodista Brasileira aqui em Downtown Miami. E hoje, 14 de fevereiro, aqui nos Estados Unidos, é Dia dos Namorados. Segura a onda aí, que agora é o momento do culto, agora é o momento da adoração, agora é o momento de meditar na palavra de Deus. O namoro deixa para mais tarde, tá certo? O jantar especial, o almoço especial fica para mais tarde. O pessoal que está no Brasil, se quiser, aproveita e faz um dia dos namorados também. Aí fica 2 dias de namorados por ano, igual para a gente aqui, né? Os brasileiros que moram nos Estados Unidos têm disso. Tem 2 dias dos namorados no ano, tem 2 dias dos pais no ano. Dia das mães fica só Dia das Mães que perde, porque é o mesmo dia, né? Mas o Dia dos Pais aqui é em junho, no Brasil é em agosto. Dia dos Namorados aqui é em fevereiro, no Brasil é em junho. Então, o que importa é que todos os meses nós temos que gastar dinheiro, certo? É assim, fevereiro, Carnaval, Dia dos Namorados, março, Páscoa, abril, sei lá o que, maio, Dia das Mães, junho, Dia dos Pais ou Dia dos Namorados no Brasil, e por aí vai, né? Eu já perdi até a noção das datas especiais aí, porque é muita coisa. Enfim, é isso aí. Não sei porque que eu falei disso. Vamos aí, deixa pra lá. Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens Encontros com Jesus, e vamos meditar sobre o jantar de casamento em Caná na Galileia, né? Uma mensagem muito legal, uma passagem muito interessante, e eu vou me controlar porque é tão interessante que dá vontade de falar de muitas coisas, mas eu não vou fazer isso, fica tranquilo, tá joia? De novo, quero dar boas-vindas a você para a nossa reunião de adoração, e quero te pedir, né? Aproveita, deixa um like aí, escreve aí um oi, tudo bem, um comentáriozinho, e se você compartilhar o vídeo na sua timeline, então você vai encher meu coração de alegria. Eu ia fazer uma piada aqui, mas eu deixei para a semana que vem, tá certo? Se você quiser, então, por favor, deixa um like, comenta e compartilha com aquele amigo, com aquela amiga ou com aquele familiar que está precisando ouvir um pouco da palavra de Deus, tá certo? Vem com a gente, vamos orar. Deus de graça, amor e bondade, nós nos apresentamos diante de Ti, agradecendo pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, pelo perdão que nós encontramos em Ti, pelo renovo que nós encontramos em Ti, pela esperança que nós encontramos em Ti de um futuro melhor, Senhor. Renova as nossas forças enquanto nós temos que resistir e lutar contra certos problemas que fazem parte do nosso dia a dia. Renova a nossa alegria, renova a nossa capacidade de interagir e de cuidar um do outro. E toma os nossos problemas, as nossas dores e os nossos sonhos e as nossas alegrias, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos, porque nós confiamos em Ti, confiamos no Teu toque, confiamos na Tua direção, confiamos na Tua bênção, confiamos no Teu amor, Senhor, que se expressa de maneiras tão diferentes e tão profundas para cada um de nós, Senhor, e também para todos nós, de uma maneira coletiva. Fica conosco e fala conosco, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Acalma o meu pensar.
creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. E aí, pessoal, beleza? Hoje nós damos seguimento aqui à nossa série de mensagens Encontros com Jesus. E hoje a gente vai ler o Evangelho de João, capítulo 2. Vou ficar no versículo de 6 até 11, tá bom? João, capítulo 2, de 6 até 11. É o famoso descrição do casamento de Caná na Galileia, onde Jesus transforma água em vinho. Então diz assim, a palavra de Deus segundo a Nova Versão Internacional. Ali perto havia 6 potes de pedra. São jarros de pedra. Eu não gosto dessa tradução de potes, não. Havia ali 6 jarros de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Muita coisa, né? Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Isso não era comum, tá? Você normalmente enchia, mas não enchia até a borda, não. E usavam uma concha assim para pegar água para lavar a mão. Esse era o ritual de purificação. E versículo 8. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, se é que me entendes, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor para o final, você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia, diz João, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Algumas traduções são mais enfáticas e dizem basicamente que esse sinal foi feito para que os discípulos crescem nele. Essa é a palavra do Senhor para a gente hoje. Bem, esse texto é muito bonito, tem muitos ensinamentos importantes e bonitos que podem ser abordados aqui, mas eu quero oferecer um para vocês hoje só, né? Quero que você guarde isso, que Deus usa pequenos sinais, pequenos milagres, não somente para fortalecer a nossa fé, mas principalmente para restaurar a nossa honra e a nossa dignidade. Vou repetir. Deus usa pequenos milagres e pequenos sinais não somente para fortalecer a nossa fé, mas principalmente para restaurar a nossa honra e a nossa dignidade. Antes da gente meditar sobre o texto, a gente tem que pontuar uma coisa, que parece óbvio, mas eu acho importante a gente pontuar, que é o seguinte: cada povo tem seus costumes, sua cultura, seu estilo de festa, seu modo de celebrar certas coisas, especialmente o casamento. Né? Por exemplo, que eu tenho experimentado aqui nos Estados Unidos, as igrejas são bem tradicionais, os cultos são bem tradicionais. São hinos tocando, as pessoas gostam dos rituais tradicionais, e tem muito a ver também com a família. As pessoas não querem ofender a mãe e a avó, então querem manter a tradição. Minha avó casou aqui, minha mãe casou aqui, meu pai foi batizado aqui. É sempre assim, e essa cerimônia, esse ritual foi feito no casamento da minha mãe, eu quero que seja no meu. É bem característico isso. Especialmente na comunidade hispana aqui, que eu sirvo aqui na área de Miami, na área de Coral Gables, né? E eu tenho a impressão, não sei qual é a experiência de vocês, mas eu tenho a impressão que no Brasil
eu acho que a festa é o ponto mais importante. Eu acho que muito mais do que com os rituais e a cerimônia da igreja, a cerimônia do casamento, eu acho que as pessoas focam muito na festa, no tipo de comida, se as pessoas vão falar bem, né? Tem casamento com música, com homenagem. Eu acho, né? Às vezes parece até que a bênção de Deus a cereja do bolo, é só o extra. As pessoas estão tão focadas na festa do casamento, mas talvez eu esteja enganado, né? Eu sei que quando eu lembro do meu casamento, eu não queria festa, né? Enfim, eu falei, não tem sentido ter festa. Eu queria ter uma casa para morar, né? Eu queria mobília na minha casa. Então, meu foco era esse, era construir uma casa ou alugar e mobiliar e tal. Então foi aquela conversa e alguém um dia me falou assim, Lucas, a festa, muitas das vezes é uma maneira da gente agradecer as pessoas que nos amam e que nos dão os presentes de casamento. A festa é uma coisa importante também, tal. Aí foram me convencendo aos pouquinhos e graças a Deus, e aqui literalmente a Deus, Deus foi abrindo porta de forma milagrosa e a gente conseguiu ter uma festa bacana, o dinheiro rendeu, sabe? Não dá nem para explicar e não vou explicar aqui não, mas foi graças a Deus mesmo que a gente conseguiu casar numa cerimônia bonita, né? Sou muito grato a todo mundo que participou e ajudou e foi envolvido naquela coisa. E de quebra a gente ganhou um presente de uma lua de mel em Carlos Paz, na Argentina, na província de Córdoba. E aí foi engraçado que lá eles me contaram, né, a gente compartilhando as coisas que Deus tinha feito para a gente conseguir ter tudo que teve no casamento. Eles falaram para a gente que lá o comum, sabe o que é? Você paga uma cota, quase que você paga um ingresso para você participar da festa, né? Diferentão. Achei super diferente, mas é bem diferente do Brasil. E, obviamente, no século I era muito diferente também, né? Esse casamento aqui em Caná da Galileia era muito diferente, né? A gente sabe, por exemplo, que normalmente demorava uma semana. O casamento demorava uma semana. A gente sabe que, basicamente, a bebida servida era vinho e água. Não tinha mais nada além disso. A gente sabe que era costume você anunciar o casamento com bastante antecedência, porque todo vilarejo era convidado, era meio que automaticamente, né? E, obviamente, você enviava para fora do vilarejo convites para familiares, amigos e pessoas proeminentes, né? Pessoas importantes para a comunidade. Outra coisa que se sabe é que o tal... Como é que o texto bíblico chamou aqui o rapaz? Encarregado da festa. Né? Esse encarregado da festa, encarregado do banquete, era alguém que era escolhido ali na hora do casamento. Né? Tio João vai ser encarregado. Ele era o MC, ele era o mestre de cerimônia. Ele passava a ser o cara que ajudava a organizar as coisas. Então, uma das tarefas dele era monitorar o fluxo de bebida e comida para não faltar. Por quê? Porque aqui é um ponto muito importante. De forma alguma podia faltar comida e bebida. Era uma desonra quase mortal faltar comida e bebida. Não era uma apagação de mico. Alguns estudiosos mostram que houve caso, olha que absurdo, pra gente é um absurdo. Houve caso de convidados ficar tão ofendido por não ter a comida ou a bebida, que eles colocaram, processaram o casal, a família do envolvida lá na festa, porque não providenciou uma festa decente. Era uma desonra, a cultura judaica, a cultura do Oriente Médio é uma cultura muito baseada em honra. É estranha pra gente. Eu achava que a cultura brasileira tinha honra. Tem nada. Tem nada de honra. O brasileiro esqueceu o que é honra faz uns anos já. Então, era muito ofensivo faltar comida ou faltar bebida, né? Então, isso é um ponto muito importante para a gente marcar aqui, né? Por quê? Por que isso é importante? Por que isso é relevante? Né? Eu quero que a gente tenha algumas coisas claras na nossa cabeça para a gente entender o que está acontecendo nesse casamento. Primeiro é que Maria provavelmente era amiga da família. Por quê?
Porque o casamento é onde? Caná da Galileia. Onde vivia Maria? Nazaré. Era pertinho, mas era tipo, né? Em outro lugar. E Jesus morava onde? Cafarnaum, também em outro lugar. Então Jesus é convidado e ainda leva os seus discípulos. Tinha a moral de levar os amigos, né? Sem convite oficial para os amigos, mas Jesus podia levar. Então Maria e Jesus, muito provavelmente, eram amigos das famílias que estavam se unindo nesse casamento, né? E o segundo é o que eu já falei, seria muito trágico se faltasse vinho, se faltasse água, se faltasse comida naquela festa, né? E eu estou falando aqui de as pessoas pararem de falar com aquela família, as pessoas evitarem atravessar a rua, né? Não olhar, tentar impedir que aquela pessoa frequente a sinagoga que eles frequentavam. Era uma coisa bem assim mesmo, bem vergonha, vergonha, vergonha. Você é uma pessoa desonrada, não merece andar perto de mim. Era forte demais. E as consequências seriam muito graves para aquela família. E essas duas razões deveriam ser suficientes para a gente responder uma pergunta que eu escuto muitíssimo, que muita gente se pergunta, talvez você se pergunte: por que Jesus se deu ao trabalho, gastou o seu tempo transformando a água em vinho? Né? Porque quando você usa a pergunta, por que Jesus se deu ao trabalho e gastou o seu tempo? Você tem um pré-julgamento nessa pergunta. Qual é o pré-julgamento? Que festa é perda de tempo? Primeiro lugar. Segundo lugar, que festa não é uma coisa santa, é uma coisa profana, portanto não é coisa para seguidor de Jesus, não é coisa para crente, para convertido, para quem segue a Deus. Não é um lugar santo, então festa não é importante. E terceiro lugar, é uma coisa para negar que as pessoas na Bíblia, negar o que está óbvio, que as pessoas na Bíblia, reis, profetas, o próprio Jesus, bebiam vinho. Não era suco de uva, não, era vinho. Vinho. Ah, tinha álcool? Tinha. Tinha o álcool que tem hoje? Não, tinha bem menos. Por quê? Porque hoje todo o processo, o vinho se tornou uma bebida destilada, né? Então, tem uma injeção de álcool ali maior. O vinho de Jesus, principalmente distribuído em casamentos, ele levava dois terços até, ou metade, ou 2/3 de água. Né? Então misturava, era uma sangria praticamente, mas sim, tinha álcool. Tá? Então assim, tem umas pessoas tão obcecadas com a mensagem de que crente não pode beber álcool, que inventa que o vinho não era vinho. Não, o vinho era vinho sim. Que isso fique claro. E por que eu estou citando isso? Porque o falso profeta, Edir Macedo, chefe da seita universal do Reino de Deus, certa vez ele disse que esse milagre de Jesus foi um milagre inútil. Né? Que foi um milagre inútil. Transformar água em vinho numa festa, para que isso? O milagre mais inútil que Jesus fez, e foi um milagre que Jesus iniciou o seu ministério. Então, essas duas razões, queridos, seriam suficientes. Por quê? Maria e Jesus eram familiares, eram amigos da família. E, portanto, esperava deles que eles dessem presente, né, para o casal. Esse é um ponto a gente ressaltar aqui. E o segundo é que seria uma desonra muito grande para aquela família, tá? Muito, 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 muito grande a desonra que aquela família viveria. Seria difícil continuar uma vida em sociedade por muitos anos. Mas, além disso, o apóstolo João escreve no versículo 11 que Jesus usou aquele pequeno milagre, aquele sinal milagroso, como a gente leu, para que os discípulos crescem nele. Foi o primeiro sinal que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, não só Jesus
deu de presente esse vinho para não estragar a festa do casamento, não somente ele protegeu a honra daquela família, como ele também usou aquilo para fortalecer a fé, para fazer com que os discípulos crescem nele, né? Agora tem uma coisa aqui que eu quero pontuar, que eu acho fundamental. A gente tem que entender que João escreve depois do ano 70, depois que Nero destruiu o templo de Jerusalém. A gente tem que lembrar que João foi escravo na ilha de Patmos, né? Então, muitas das coisas, como na ditadura militar no Brasil, muitas coisas, quando você está sob opressão, você escreve por código, né? Você escreve nas entrelinhas. Então, tem muita mensagem importante nas entrelinhas. Desculpa aí. Muita mensagem importante nas entrelinhas que João nos oferece nos seus textos. Nesse caso aqui, ele começa no versículo 6 falando dos 6 potes de pedra que eram usados, ele toma o tempo para descrever, que eram usados nos rituais judaicos de purificação. O que é isso? A pessoa saía na rua para trabalhar e corre-se o risco de tocar numa pessoa doente ou qualquer coisa que significava impureza espiritual para os judeus. Então, quando a pessoa voltava, regressava à sua casa, pegava uma concha e fazia um ritual lavando as mãos, dizendo uma oração, para poder voltar e adentrar a sua casa, principalmente antes de comer. Eles ainda fazem isso. Eu queria lembrar, eu vou esquecer o nome aqui, em hebraico, Netilat Yadayim. Existe um ritual que ainda hoje eles fazem, de lavar as mãos, fazendo uma oração. Existe um jeito específico de fazer antes de comer. É um ritual de purificação. E por que ele fala do pote, do jarro de pedra? Porque eles diziam que o jarro de pedra, ele mantinha a água purificada. Se fosse um jarro de barro, você tinha que usar para purificar e depois jogar água fora e encher de novo, porque não mantém a purificação. Ou seja, era água benta. O jarro de pedra tinha água santa, era uma coisa sagrada. Era uma coisa sagrada que purificava o ser, o espírito da pessoa. E Jesus pega essa água sagrada e transforma em vinho. Algo que os moralistas de plantão dizem que é o quê? Profano. E aqui de novo Jesus está ressignificando as coisas. Jesus está mostrando que a honra das pessoas, a dignidade do ser humano é tão importante para Deus que ele estava, de novo, que eu falei na semana passada, disposto a quebrar normas culturais e a quebrar normas religiosas, códigos religiosos, para proteger a honra daquela família. Isso para mim é uma coisa muito tremenda, muito linda, muito bonita e muito transformadora. Jesus pega aquela água santa e transforma em vinho, que nesse contexto tem esse significado de proteger a honra, mas o vinho também é um sinal de comunhão, de convívio, de alegria. Então, de novo, vou repetir o que semana passada eu indiquei, a hospitalidade, a importância da hospitalidade, o valor que tem é que sagrado, a comunhão entre as pessoas é algo sagrado, que Deus vê como algo sagrado. Eu acho que a gente pode tirar esse ensinamento desse texto aqui. Jesus está transformando a água, algo santo, reservado para uma coisa religiosa, santificadora, e transformando em vinho, o melhor vinho, para manter aquele momento gostoso, aquela festa, manter a honra limpa, a dignidade da pessoa, daquela família, daquele casal que estava começando a sua vida. Então, de novo, você imagina as coisas que Deus fez e faz, os pequenos milagres que Deus faz aqui e ali, para guardar a nossa vida, para proteger a nossa vida, para manter a gente, para nos oferecer um espaço
a vida em comunidade, a vida de amizade, a vida de troca. Sabe? Por isso que às vezes eu me irrito com esse evangelho individualista, que é só oração para resolver meus problemas. Jesus, Deus, na Bíblia se manifesta tantas vezes no coletivo, demonstrando um apreço pelo coletivo tão grande, e a gente cisma em fazer da vida da igreja algo simplesmente individual, de bater meta, de crescimento, de sucesso individual. Não é só isso. Deus valoriza tanto. E isso devia ser muito mais claro para a gente hoje, porque a pandemia mostrou que a igreja não é um templo, a igreja não é um santuário, a igreja não são quatro paredes, a igreja somos nós, somos eu e você. E o nosso esforço de manter a vida em comunidade, pela internet, pelo telefone, pelo WhatsApp, por carta, por cartão, por sinal de fumaça, por sinais, linguagem de sinais, seja o que for, é algo que Deus valoriza tanto. E a gente, às vezes, não dá o valor devido. Então, de novo, Deus, eu quero que a gente guarde isso, que eu acho que é isso que está mostrando para a gente é uma das lições importantes dessa narrativa do casamento na Galileia, em Caná da Galileia. É que Deus não somente opera milagres e sinais nas nossas vidas para fortalecer a nossa fé ou para revelar a sua glória, mas muitas das vezes, ou principalmente, para restaurar a nossa honra, para restaurar a nossa dignidade, para proteger a nossa honra, para proteger a nossa dignidade, para proteger a nossa identidade diante dele, porque nós somos importantes para Deus, você é importante para Deus. Então, eu quero te oferecer essa mensagem hoje, né? Que Deus é um Deus de alegria, Deus é um Deus de comunhão, Deus é um Deus que, quando nos encontra, Ele não só oferece milagres e algo sobrenatural, Ele oferece amor, amizade, dignidade, respeito, bom trato. E a minha oração é que o Espírito Santo toque no seu coração. Hoje, acho que é carnaval no Brasil, aqui é dia dos namorados. E que sua relação com as pessoas, com seus amigos, com seus familiares, se você é casado ou casada com seu cônjuge, que sejam relações que promovam essa dignidade, essa honra mútua, né? Que não haja opressão, que não haja imposição um sobre o outro, que seja uma parceria, né? Eu termino só para fechar o meu argumento de que Deus realmente valoriza a comunhão entre os irmãos, a comunhão entre os amigos, e vejo sim como algo santo. Que o que disse Jesus em outra ocasião, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. A comunhão entre a gente, através da nossa comunhão, através da nossa vida em comunidade, Deus se revela. Com os seus pequenos sinais e pequenos milagres, Ele se revela para a gente e para outras pessoas. Lembremos que, nesse casamento, só os discípulos e os serviçais, as pessoas que serviram aquela água, os jarros, pegaram os 6 jarros de água, viram o milagre de Jesus. Ninguém anunciou. A família do noivo só foi saber desse milagre quando ouviu o Evangelho de João comentando isso. Ficou tudo quietinho. Sabe por quê? Porque nem sempre é o poder de Deus, o milagre de Deus, a coisa, sabe, espetaculosa que é a forma de Deus agir. Deus às vezes faz no ouvidinho assim, ó, quietinho. Por quê? Porque se anunciassem o milagre de Jesus naquele casamento, significaria a desonra da família, que não soube administrar, gerir a comida e a bebida que era servida naquela festa.
Por isso, de novo, os milagres de Deus não só fortalecem a nossa fé, mas muitas vezes eles existem para proteger a nossa honra, para proteger a nossa identidade, para proteger a nossa dignidade. Eu quero deixar essa reflexão com você, orando para que o Espírito Santo continue falando com você, que isso gere frutos, que nós possamos tratar melhor, ainda melhor, as pessoas, não importa quem sejam, como sejam, né? E é isso, gente. Eu te espero aqui na semana que vem, que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, fica na paz de Deus. Vamos receber a bênção? Que a paz, o amor e os pequenos milagres de Deus sejam presentes na nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, tchau, pessoal.